Gente amada por Deus, muito boa noite. Que frio gostoso, agradável está fazendo aqui no sul, né? Hoje nós estamos com 23 graus, a gente percebe que Deus colocou um ar-condicionado aqui. Muito bom. Queridos, graças ao nosso bom Deus, hoje estamos iniciando uma nova série de temas com ênfase no perdão total. E a partir de hoje nós vamos tocar nesse tema durante todo o mês de junho e entendemos que pela graça de Cristo nós podemos ser habilitados a perdoar como nunca perdoamos em nossa vida, principalmente quando a presença de Cristo nos satisfaz, conforme a música que nós acabamos de assistir. Se você fosse contar nos dedos quantas pessoas você precisa pedir perdão, os dedos das suas mãos seriam suficientes ou você precisaria do auxílio dos dedos dos pés? De repente se diz, pastor, nem tanto. Que bom. Mas de repente existem pessoas que precisam pedir perdão a umas 50 ou 100 pessoas, não é? Pessoas que de repente não têm controlado o seu temperamento, não têm controlado sua língua, não têm controlado suas atitudes, inclusive suas reações sem pensar, e termina ferindo pessoas que estão próximas, como a própria família, colegas de trabalho, de faculdade. Esse tipo de coisa pode, lamentavelmente, acontecer. E não dá para ser feliz nenhuma das duas formas. Não dá para ser feliz com mágoas e ressentimentos e raiva no coração de alguém. Alguém que, de repente, você não suporta nem olhar para ela. E isso pode acontecer, inclusive, dentro da igreja. De repente, alguém que você não consegue nem olhar pregando ou cantando, que a mão de Jesus possa passar assim no seu coração, na sua mente e remover algum tipo de mágoa, de ressentimento. Vocês estão rindo por quê? Não, de repente isso pode acontecer, né? Mas hoje nós queremos abordar o tema exatamente intitulado o seguinte: por que pedir perdão? Por que pedir perdão? E eu estive pensando exatamente sobre isso, e a gente encontra nas Escrituras várias razões para pedirmos perdão. É interessante que há situações, queridos, em que às vezes pedir perdão, o perdão já aconteceu em teu coração, a outra pessoa já se arrependeu de forma sincera, os equívocos foram reparados, mas ainda assim é necessário esta expressão. Eu quero que inicialmente vocês entendam aqui uma coisa. Há situações em que, de fato, pedir perdão se torna essencial, mas algo que nós não podemos ignorar é o seguinte: ficar sentido é uma característica inerente ao ser humano, sim ou não? Vocês concordam com isso? Ficar sentido e você ignorar os sentimentos do outro é, no mínimo, uma falta de bom senso. Lembre-se que os sentimentos regem muitas das decisões das pessoas. Muitas vezes você compra uma coisa, não é porque você precisa daquilo, mas é porque aquilo faz com que você se sinta bem. Então você não compra o objeto em si, você compra o que ele te proporciona. Te proporciona um sentimento de realização, de bem-estar e assim por diante. Então, os sentimentos, eles não podem ser ignorados. Interessante que, ainda hoje, estudando sobre a questão do grande conflito, e ao analisar o Apocalipse 12, verso 7 em diante, e a gente se depara com o dragão. O dragão, né, e seus anjos e etc. Por que é importante você entender o grande conflito? Nós vamos ver isso no sábado.
Mas aquele dragão, ao analisar o seu perfil psicológico, emocional, aquele dragão ele tem sentimentos. Tem ou não tem? Ele tem vontade, ele tem inteligência, ele é um ser pessoal. Então, até mesmo Lúcifer tem sentimentos. Nós não podemos ignorar de forma nenhuma os sentimentos de nenhum ser. E o sentimento é inerente ao ser humano. Então, como você se sente quando alguém fala mal de você e te expõe de maneira injusta diante de outras pessoas? E para agravar a situação, essa pessoa não te pede perdão e simplesmente te ignora. Aí você entende o que vocês estudaram ainda há pouco. Por favor, Compêndio de Deus, abramos no livro de Colossenses, capítulo 3, versos 13 e 14. A palavra assim nos diz o seguinte. Comecemos pelo versículo 12. A palavra aqui nos diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, lindo, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Gente, quem é assim? Eu só conheço um ser humano que é assim. Jesus. Jesus é assim. E devemos ser seus imitadores. Isso é espiritualidade. Suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então veja, o perdão no Evangelho, ele atinge o seu mais alto nível, porque ele atinge o padrão de Cristo. A gente deve perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. O padrão é extremamente elevado. E lembre-se como Jesus nos perdoou quando ele estava na cruz, esvaindo-se em dores terríveis, não só do ponto de vista psicológico, físico, emocional, mas espiritual. A separação de Deus que impulsionou Jesus a perguntar: Pai, por que me desamparaste? A situação de Jesus era de extremo terror, pela separação do Pai, um sentimento que nenhum de nós nunca vai conseguir ter, sentimento intenso, profundo, insuportável, e ainda assim, naquela situação extrema, a cruz rodeada por demônios, instigando os seres humanos a dizerem as piores injustiças para Cristo. E ainda assim, Jesus, estendido entre os céus e a terra, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Gente, esse é o perdão de Cristo. Agora eu te pergunto, as pessoas a quem Jesus perdoou, se arrependeram naquele momento? Não se arrependeram. Aquelas pessoas estavam interessadas no perdão de Cristo? Aquelas pessoas pediram perdão a Jesus? O que é que isso nos ensina? O perdão de Cristo é incondicional. Ainda que o outro não se arrependa, ainda que o outro não peça perdão, ainda que o outro não valorize o nosso perdão, ainda que o outro não queira o nosso perdão, nós perdoamos. Assim como Cristo vos perdoou. Este é o perdão que a palavra propõe. E o perdão só é verdadeiro quando ele é incondicional. Se você bate o pé e diz assim: eu só te perdoo se, colocou a conjunção se, esse perdão ainda não alcançou o nível do perdão de Cristo. É o que o Evangelho nos ensina. E você pode dizer: mas pastor, é impossível perdoar assim. Não.
Não é. A Bíblia nos mostra alguém que imitou o perdão de Cristo na íntegra. Ipsis literis ou ipsis verbis, como você quiser. Quem foi essa pessoa? Quem? Está no capítulo 7 do livro de Atos. Quem foi essa pessoa? Estevão. Estevão perdoou como Cristo perdoou. Você pode conferir isso no livro de Atos, no capítulo 7, nos últimos versículos. Então, queridos, muitas vezes pedir perdão é o quê? É essencial, porque se não for assim, você nem entrar em casa, você entra. Acontece isso? Mas entendamos que muitas vezes, queridos, pedir perdão é essencial e você tem que saber como pedir perdão. E daqui a pouco nós vamos ver isso. Então, primeiramente, por que pedir perdão? E, em segundo lugar, como pedir perdão? Primeiro, queridos, o perdão é uma expressão de arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de pensamento. É o que a palavra significa no original grego, no Novo Testamento. E como você faz aquilo que pensa, quando você muda de pensamento, você muda de sentimento, de comportamento e de relacionamento. Então, queridos, o pedido de perdão deve ser, acima de tudo, uma expressão natural e inevitável de arrependimento. Se não houve arrependimento, pelo menos reconheça que o seu coração está endurecido e você ainda não teve a satisfação espiritual de se arrepender pelo mal que você fez. Pelo menos reconheça isto. Nós vamos ver que daqui a pouco 3 coisas são necessárias ao pedir perdão. Uma delas, sinceridade. Mas o pedido de perdão deve ser uma expressão. Veja, por favor, Bíblias abertas no Evangelho de Lucas. Abramos o compêndio de Deus em Lucas capítulo 15. Aqui nos deparamos então com a parábola do filho pródigo. E nós temos uma lição extraordinária aqui a aprender. Por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 17 a 21. Então veja o que nos diz aqui no capítulo 15, a partir do verso 17. A palavra assim nos diz assim. A palavra aqui afirma. 15, versículo 17. Então, caindo em si, grave bem essa expressão, caindo em si, disse para si mesmo: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, atitude, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado o quê? Teu filho. Algumas considerações rápidas em virtude do tempo. Primeira coisa, queridos, quando uma pessoa se arrepende, ela cai em si. A própria razão, consciência e memória são tocadas pelo Espírito Santo. A pessoa cai em si e entende que não há nada que justifique o erro que ela cometeu. Quando uma pessoa vem tentar explicar por que errou, essas explicações são justificativas e espiritualmente evidenciam que não houve arrependimento sincero. Quando há arrependimento sincero, não há explicações, não há justificativas, há apenas reconhecimento. Quando você faz uma transferência de culpa, como aconteceu com Adão e Eva no Éden, quando Deus os abordou, a mulher que tu me deste, a serpente, houve uma transferência de culpa. Quando a pessoa tenta justificar e transferir a culpa, são 2 evidências de que ainda não houve arrependimento sincero no seu coração. Quando há arrependimento sincero, você se considera indigno. Simplesmente indigno. Você não se acha digno de nada. Você vai e confessa o seu pecado e não tenta
sabe, se justificar e não tenta atenuar a sua culpa. Você assume a culpa e as consequências. E se acha indigno de alguma coisa. Agora, quando não há arrependimento sincero, aí a pessoa vem com explicações, com justificativas, e ainda quer dizer que estava certa. Ela está mais preocupada em saber quem é que está certo do que em fazer o que é certo. Complicado isso, mas deu para entender? Veja a atitude do filho pródigo. Caiu em si, ninguém pediu que ele fosse, ele se levantou, foi ao pai e disse: não sou digno nem de ser um dos teus jornaleiros, um dos teus trabalhadores, mas eu estou aqui, pequei contra ti, não deu nenhuma justificativa, pequei contra ti e contra o céu. E aí então ele faz a sua confissão. Eu imagino que naquela hora o pai colocou a mão na sua boca e disse: filho, mais importante do que o que você fez de errado é você ter voltado e você está aqui, porque o que você está fazendo é muito mais importante do que o erro que você cometeu no passado. E queridos, há situações em que a pessoa que nós amamos faz tanta falta que o que ela fez se torna tão pequeno diante do seu retorno. Sim ou não? Porque ela é maior do que o erro que ela cometeu. Mas quando o erro é maior do que a pessoa, aí você não está preocupado com a pessoa, você está preocupado com o erro que ela cometeu. Mas quando a pessoa é maior do que o erro, aí o amor desabrocha. Acontece isso, não é? Muito bem, queridos. Segunda coisa, por que pedir perdão? Porque pedir perdão liberta. Interessante que esse texto de 1 João 9 é bem conhecido. Se confessarmos os nossos pecados, ele é o quê? Fiel e justo para nos... Para o quê? Para nos perdoar e também o que mais? De toda a injustiça. Então, na realidade, o perdão, ele é acompanhado pela libertação. Libertação do sentimento de culpa, que é um dos sofrimentos mentais mais angustiantes que um ser humano pode sofrer. Libertação da autocondenação, e assim sucessivamente. Então, pedir perdão nos liberta. Ainda que a outra pessoa não nos perdoe, o fato de você ter pedido perdão te liberta daquela angústia, daquele sofrimento, sabe, daquele sentimento de culpa, porque você fez o que pôde, a outra pessoa ainda não teve condições de perdoar, mas o fato de você ter tomado a iniciativa e ter feito a sua parte gera libertação. Vale a pena você batalhar para obter o perdão de outra pessoa, porque você também é beneficiado com isso. Então, pedir perdão, por quê? Porque liberta. Segundo, por que pedir perdão, queridos? Terceiro, porque o perdão, o que, queridos? Restaura. O texto que nós lemos, no caso aqui, em Lucas capítulo 15, na continuação, nos mostra isso. Veja, por favor, versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava o quê? E reviveu. Estava o quê? E foi o quê? E começaram a regozijar-se. Em contrapartida, qual foi o sentimento e a atitude do irmão mais velho? Qual foi? O irmão mais velho se sentiu feliz com o retorno do irmão mais novo? Isso acontece às vezes, pode acontecer com a gente, de não se sentir feliz ao ver alguém que estava fora da igreja retornando para a igreja e atuando na igreja. O que é que nós sentimos? O que o pai sentiu ou o que o irmão mais velho sentiu? Então, queridos, o irmão mais velho também precisava de perdão. Às vezes você não faz nada contra a outra pessoa, mas o teu sentimento contra ela é extremamente negativo. Você precisa também se perdoar por isso. Não é verdade? Em contrapartida, vocês percebem que houve uma restauração no relacionamento entre o pai e o filho. E quando o pai percebeu que o outro filho não estava bem, ele também foi em busca do outro filho, porque tudo que ele queria é que a família estivesse o quê? Restaurada. É isso que você deseja?
Por que pedir perdão? Primeiro, porque o pedido deve ser uma expressão de arrependimento. Segundo, pedir perdão liberta. Terceiro, restaura. E quarto, pedir perdão o quê? Cura. Veja o que a Bíblia nos diz, por favor, Bíblias abertas no livro de Tiago. Abra o compêndio de Deus em Tiago. Tiago capítulo 5, verso 16, veja essa recomendação bíblica e se nós estamos praticando. Tiago capítulo 5, verso 16 diz: confessai. Confessar é pedir perdão, pois os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes o quê? Curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Vocês entenderam aqui? Em 1 João 1,9 você pede perdão a Cristo para ser perdoado. Mas em Tiago 5,16 você pede perdão ao próximo para ser o quê? Curado. Então eu preciso pedir perdão para eu ser o quê? Curado. Interessante o que a palavra nos revela em relação a esse assunto. Queridos, o tempo está esgotando, mas entendamos que 3 coisas são necessárias ao pedir perdão. Quais são? Eu não vi a igreja. Humildade. Você precisa ser humilde. Os orgulhosos têm dificuldades, mas é uma expressão também de humildade, e às vezes até de humilhação. Mas é uma forma de você, de fato, não alimentar o orgulho no seu coração e, de certa forma, sufocar os apelos do ego contrários ao Evangelho. Humildade, também o que mais? E também sinceridade. Essas 3 coisas são necessárias ao pedir perdão. Se não há isso, queridos, a melhor coisa é você reconhecer e dizer: ainda não estou pronto, me dê um tempo. Você não tem o direito de esperar ser perdoado com facilidade. Tem pessoas que acham que porque estão pedindo perdão, elas têm o direito, ou passam a ter o direito de serem o quê? Perdoadas. Quando você se arrepende de forma verdadeira, não espere ser perdoado com facilidade. Não espere, porque você pode se decepcionar. E uma outra coisa, você não tem direito, o único direito que você tem é de pedir perdão. Quando você reconhece que não tem direito, você passa a ter uma postura de humildade. E aí você está preparado para qualquer reação da pessoa. Alguns às vezes não pedem perdão porque sentem vergonha e medo. E às vezes o medo é maior do que, o poder do princípio em seu coração. Não tenha medo, nem tampouco deixe-se dominar pela vergonha. Vá e peça perdão desde quando haja humildade, arrependimento e sinceridade. Vocês concordam com isso? Muito bem. Queridos, como pedir perdão para nós concluirmos? Primeiro, pedir perdão como? Reconhecendo que errou, sem justificativas, sem explicações. Lamentavelmente eu fiz isso, assumo, sinto profundamente por ter cometido isso e quero te pedir perdão. Então, primeiro, como pedir perdão? Reconheça que errou. Não se aproxime da pessoa tentando justificar os seus erros e tentando, de certa forma, mostrar que você não está tão errado assim. Assuma a sua culpa. Se ela também teve culpa, assumir ou não é uma questão dela. Respeite, mas assuma a sua parte. Amém? Segundo, expresse suas intenções em relação ao futuro. É importante que, ao conversar com a pessoa e pedir perdão, você expresse o que está no seu coração em relação ao futuro. Como, por exemplo, sinceramente, eu espero que pela graça de Cristo, nunca mais eu diga isso de você. Nunca mais eu fale mal de você. Eu me comprometo contigo a não cair nesse mesmo erro pela graça de Cristo. E uma vez que você prometeu, por favor, cumpra. Mas expresse as suas intenções em relação ao futuro.
Amém? Uma pessoa que se arrepende de forma verdadeira, ela pode cair no mesmo erro outra vez? Pode? Pode. Por isso, seja sábio ao dizer pela graça de Cristo, com a ajuda de Deus. Terceiro, valorize o perdão. Mostre para aquela pessoa que o perdão dela é muito importante, porque o relacionamento com ela tem valor para você. Quando você não faz questão de que o outro te perdoe e nem tampouco de pedir perdão, é porque aquela pessoa e o relacionamento não tem valor para você. Mas quando o relacionamento tem valor, quando aquela pessoa é importante para ti, sabe, você valoriza o perdão dela e busca pelo perdão dela. Quando você não busca, é porque além de não reconhecer o erro que você cometeu, ou ainda que reconheça, a pessoa e o relacionamento não tem tanto valor para você. Por isso, valorize o quê? O perdão como uma expressão da importância do relacionamento de vocês. Quarto, seja o quê, queridos? Compreensivo. Seja compreensivo. Você espera que a pessoa seja compreensiva contigo? Por favor, seja primeiro compreensivo com ela. Se nós fôssemos mais compreensivos uns com os outros, nós evitaríamos alguns desencontros. O fato é que quanto mais você conhece alguém, compreende, você a aceita e aprende a conviver com ela, mesmo sendo uma pessoa difícil. E o cristão tem que aprender a conviver com pessoas difíceis. Por isso a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. Há pessoas difíceis de relacionamento? Essas pessoas lá no íntimo são felizes? Seja compreensivo. Existem razões pelas quais essa pessoa, infelizmente, tem suas dificuldades no relacionamento. Então, seja compreensivo. Ao pedir perdão, compreenda a dificuldade e a dor do outro. Às vezes você tem que ouvir o outro falar uma série de coisas durante umas 4 horas, e muitas coisas não são nem verdade, mas você compreende a situação dela e apenas ouve. E eu estou dizendo isso, queridos, porque eu pratico isso. E o que eu estou dizendo, eu vivo. E já fiz isso aqui com várias pessoas dentro dessa igreja. E quinto, queridos, para nós concluirmos, agradeça, respeite e legitime suas palavras com quê? Com atos. Depois do pedido, queridos, é hora agora não é de falar mais sobre o que aconteceu, é hora apenas de uma coisa, de confirmar por meio de atos, que você de fato se arrependeu e que o relacionamento foi restaurado e que ela pode confiar em você, porque o que ocorreu não vai se repetir. E a melhor coisa é você fazer o que Jacó fez com Esaú. O que foi que Jacó fez com Esaú quando retornou? 20 anos depois, levou presentes. E dar presentes como uma expressão de amor e de agradecimento pelo perdão é uma forma bíblica praticada por Jacó. Que Deus nos abençoe, a fim de que possamos ser mais sensíveis, mais espirituais, mais humildes, e quando errarmos, pedirmos perdão, porque para algumas pessoas isto é essencial. Que Deus nos abençoe.
mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho estou a chorar, pois dentro da armadura sou um menino. Destemido, busco encontrar a paz, pois de Jesus a armadura é voraz. Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho estou a chorar, pois dentro da armadura sou um menino. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho estou a chorar, pois dentro da armadura, dentro da armadura, dentro da armadura sou um menino. Nossos agradecimentos por essa linda música, por esse momento de reflexão, quando nós nos comparamos com Cristo e somos espiritualmente desafiados a termos um coração perdoador e sermos contemplados com a atuação do Espírito Santo, a fim de sermos libertos da mágoa, do ressentimento, da raiva, do ódio, do sentimento de vingança, daquela justiça sem misericórdia que abafa a voz do amor em nossa alma. Somente Jesus na causa. Todos nós precisamos disso.
E Cristo deseja reproduzir o perdão na cruz, ou o perdão da cruz em nossa vida. E não dá, queridos, para vivermos a plenitude do Evangelho sem essa capacidade de perdoar como Cristo. Fiquemos em pé e oremos, para que Deus nos ajude a viver esta verdade em nosso dia a dia. Pai, ninguém nunca nos ofendeu como nós temos ofendido ou ofendemos no passado ao Senhor. Ninguém nunca conseguirá nos falar e fazer contra nós o que já falamos e fizemos contra a Tua pessoa. Não obstante, a Tua palavra nos mostra a Tua longanimidade, a Tua paciência, o Teu amor, o Teu poder perdoador. Suplicamos, Senhor, à luz da Tua palavra, que neste mês de junho, ao participar dos cultos de oração a cada quarta-feira, que o Espírito Santo esteja nos aguardando aqui neste lugar para operar, para trabalhar em nosso coração e desenvolver em cada um de nós a capacidade de perdoar como Cristo. Nós oramos, Senhor, a fim de que nos concedas esta libertação, que nos concedas esta virtude que tem muito a ver com o derramamento do Teu Espírito, reproduzindo em cada um de nós, em nosso homem interior, a imagem de Cristo. Que o nosso perdão seja incondicional. Que sintamos, ó Deus, o poder de Cristo em nossa vida, em nossos relacionamentos, em nossas lutas pessoais, que sejamos muito, muito agraciados pelo poder do Teu Espírito, nos ajudando a dizer não ao eu e sim a Cristo. Portanto, que ao sairmos daqui, saiamos dispostos a pedir perdão e a perdoar, e que sintamos os efeitos do perdão em nosso coração, que haja paz, que haja alegria, que haja restauração, que haja vitória em Cristo. Amém. Por favor, aproveite esse momento agora, abrace a pessoa que está do seu lado e não esqueça que na próxima quarta-feira daremos continuidade ao tema sobre o perdão total. Que Deus abençoe.